Muito bom dia, irmãos e irmãs. Depois de um breve recesso, estamos retornando com os nossos estudos bíblicos baseados nas cartas de João. Nosso tema geral é Vivendo no Amor de Deus, que são os estudos nas cartas de João, na verdade. E hoje, o tema da nossa lição, de número 14, é Nós Temos Segurança. E o texto básico se encontra em 1 João 5, de 13 a 21. Esse tema é muito relevante porque nós vivemos em momentos e tempos de insegurança em todas as áreas. É preciso então que espiritualmente nós tenhamos segurança. E o objetivo da nossa lição é exatamente esse. O alvo é dar convicção, depois dessa lição estudada, a cada um de nós, da segurança que nós temos em Deus, despertando-nos a confiar mais no Senhor. Este é o alvo da nossa lição. Nós pretendemos que o Senhor opere exatamente isso quando nós chegarmos ao fim desse estudo. Proporcionar a cada um de nós a certeza de que nós podemos confiar no amor de Deus. Para isso, para que Deus nos instrua, nos oriente, nos guie durante esse estudo, nós vamos orar pedindo a bênção dele para as nossas vidas. Oremos. Pai, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Deus, é tão maravilhoso quanto podemos nos quedar aos Teus pés e ouvir Tua voz através da Tua Palavra. Por isso, fala com todos os irmãos que estão contemplando, assistindo, participando desse vídeo, que o coração deles seja aquecido pelo Teu Santo Espírito, assim como o meu. Dá direção, guia-nos, ó Deus, através de tudo que falarmos e de tudo que pusermos aqui diante dos irmãos, para que o Espírito Santo de Deus complete essa obra no coração de cada um. Eu peço isso no nome do nosso querido Senhor Jesus. Amém e amém. Queridos, você que tem mais tempo de caminhada cristã, deve conhecer muito bem o hino que eu vou apresentar agora para vocês. Ele é o de número 341, no Hinário Evangélico da Igreja Metodista, mas ele consta também dos salmos e hinos, harpa cristã, cantor cristão, enfim. São vários cancioneiros que trazem esse hino tradicional da nossa cultura evangélica. É um hino que vem traduzido para a nossa língua, portanto ele pode ter variações na tradução, mas é um hino que fala muito aos nossos corações. Esse hino se chama Segurança e Alegria. E eu não vou cantá-lo, mas só de ler a letra que vocês vão se lembrar, e eu tenho certeza que aí em casa você pode cantar também. Que segurança tenho em Jesus, pois nele gozo paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou, mediante o Filho que me salvou. Conto essa história cantando assim: na cruz foi Cristo morto por mim. A segunda estrofe diz: inteiramente me submeti, plena alegria nele senti. Anjos descendo trazem dos céus provas da graça que vem de Deus. E a terceira: firmado em Cristo, no seu amor, estou contente em meu Salvador. Esperançoso hei de viver por Jesus Cristo, por seu poder. Que palavras poderosas que têm inspirado muitas gerações, no cântico, no louvor ao Senhor através das palavras, da melodia maravilhosa deste hino. E é exatamente isso, a tradução, o resumo, o consenso no final da nossa lição é o que está constando aqui
nas 3 estrofes do hino 341. O nosso texto básico se encontra na primeira carta de João, no capítulo 5, de 13 a 21. Nós temos relido alguns textos em várias lições, mas seria muito interessante, muito aproveitável que você lesse as 3 cartas de João ali no finalzinho do Novo Testamento, para que você pudesse se inteirar dessa mensagem sobre o amor de Deus, transmitido com tanta unção por esse apóstolo querido. Mas hoje, então, nós vamos ler 1 João 5, de 13 a 21. Vamos lá? Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. E essa é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se alguém vir seu irmão cometer pecado, não para a morte, pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte. Há pecado para a morte, e por isso, por esse, não digo que rogue. Toda injustiça é pecado, e há pecado não para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém, queridos, que texto lindo, né? E o nosso texto, versículo-chave, é o versículo de número 20 do texto lido, né? Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Que coisa mais maravilhosa termos na nossa vida essa convicção. Então, queridos, aquele que aceitou a Cristo, né, que o aceitou como seu Salvador, que creu nele, ele foi feito Filho de Deus e tem a vida eterna. Essas são as certezas que nós temos através dos textos lidos. Ainda que historicamente nós não alcançamos a vida eterna, visto que o nosso corpo ainda é mortal, todavia nós já estamos espiritualmente assentados nos lugares celestiais em Cristo, conforme a palavra do apóstolo Paulo em Efésios 6, 2, versículo 6. Então, nessa posição de estarmos assentados com Cristo nos lugares celestiais, é que nós vamos encontrar segurança espiritual em Deus. Então, nós vamos destrinchar um pouquinho esse tema, nos perguntando: que segurança temos como filhos de Deus? Quais os tópicos que essa lição vai levantar através do texto que nós lemos? O primeiro tópico será a segurança que Deus responde às nossas orações. Nós não temos um ídolo como Deus, uma pessoa, uma figura que não ouve ou que vive tão longe da nossa dimensão humana que não pode nos ouvir, que não pode nos responder quando clamamos. A segurança que nós temos é que Deus ouve e responde às nossas orações. Agora, orar é mais do que pedir, é confiar. É um sinal de que conhecemos e confiamos em Deus. Caso contrário, nada poderíamos pedir ou receber. O apóstolo Tiago, ele diz que nós não recebemos nada em oração porque nós pedimos mal. Nós estamos pedindo para gastar com a gente mesma, no nosso deleite, no nosso prazer. Lembremos-nos que a oração ensinada na Bíblia, ela é feita ao Pai em nome de Jesus. É maravilhoso, né? Aprender a orar de forma que as nossas orações tenham resultado. E se nós orarmos de acordo com a vontade de Deus, que está revelada nas Escrituras, nós oraremos com confiança. Nesse sentido, quem lê bem a Bíblia, ora melhor, concorda?
Então, a nossa confiança em Deus nos dá essa convicção, né, de que Ele nos ouve e que as nossas orações são respondidas conforme nos afirma lá Hebreus 11:6. Então, ter fé não é confiar que a nossa vontade vai ser feita. É expor a nossa vontade e confiar na vontade de Deus, que é infinitamente melhor do que a nossa, porque Deus tem a visão panorâmica da nossa vida e de tudo que nos rodeia. É um Deus onipotente, né? Então, esse ser maravilhoso, né, que é o Senhor Deus, é digno da nossa confiança. Se nós temos convicção da vida eterna, então nós devemos também ter confiança de que temos as orações respondidas por esse Deus amoroso. O que já nos deu o maior, que é a salvação, também tem poder para nos dar o menor, que são respostas às nossas orações, se é que tem essa escala, né? Sendo assim, nós podemos entrar na presença de Deus com confiança de que seremos ouvidos. É bom lembrar nesse ponto que Deus pode responder a nossa oração com um sim, como lá em Gênesis 25, Êxodo 2, Atos 7, Tiago 5, com um não, como lá em Deuteronômio 3, 23, 2 Samuel 12, 2 Coríntios 12, 1 Timóteo 5, 2 Timóteo 4, ou um espera, conforme Salmo 3, Salmo 37, Salmo 42. Depois você pausa o vídeo num outro momento e dá uma lida nesses textos para você conferir essas sugestões. Então, nós temos um Deus que tem prazer em responder às nossas orações. O segundo tópico que aprendemos nesta lição é: nós temos a segurança de que Ele, Deus, né, aceita a nossa intercessão. Você que está acompanhando os nossos estudos bíblicos nesse tema, Vivendo o Amor de Deus, já nos ouviu falar também da intercessão. A intercessão é uma arma poderosa que consta nas Escrituras e da qual Jesus deu grande exemplo, né, de interceder uns pelos outros. Né? A de que Deus aceita a nossa intercessão é essa segurança de que nós podemos nos colocar no lugar do nosso próximo e pedir por ele. Interceder é demonstrar amor, é pedir a Deus que haja na vida do outro. E Samuel foi um grande intercessor, Paulo foi um grande intercessor, ele fazia questão de interceder pelas igrejas, né? E Deus pode restaurar a vida de uma pessoa através da nossa intercessão por ela. Jesus mesmo orou para que Pedro não desfalecesse. Pedro foi tão tentado, né, naquela ocasião da morte de Jesus, quando ele negou Jesus 3 vezes, que se não é a oração de Jesus, provavelmente Pedro teria entrado em desespero depois do que ele fez. Tiago fala da restauração da saúde dos que recebem a intercessão. Né? Ele fala muito pode, a intercessão do justo, a oração do justo, né? E nós sabemos que nós temos um único intercessor no céu, que é Jesus Cristo. Ele é o único intercessor, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Qualquer outra pessoa, personagem, que seja colocado como intercessor, está sendo colocado no lugar de Deus, e biblicamente isso está errado. Nós temos um intercessor, e nós, como cristãos, nós fazemos a nossa intercessão não por nós mesmos, nós não pedimos no nosso nome, nós pedimos em nome do nosso intercessor, em nome de Jesus. E é isso que pode tornar, ou que torna, de fato, a nossa intercessão tão eficaz. Mas é muito importante, né, que nós nos lembremos que a nossa intercessão faz diferença, mas Deus vai responder de acordo com a sua vontade. Né? Motivos não nos faltam para interceder. Você tem aí o costume de anotar os seus pedidos de oração, as suas intercessões por sua família, né, por seus pais, seus filhos, por sua igreja, seu trabalho, seu chefe, enfim. Comece a colocar num papel os pedidos que as pessoas te fazem também. Você vai ter uma vida intercessória frutífera, porque você vai conferindo as bênçãos e a resposta de Deus na vida destas pessoas. Aqui o autor da lição nos diz assim: a intercessão, no entanto, não pode ser exercida pelos que estão mortos em seus pecados.
e os que rejeitam a Cristo já estão mortos. Quer dizer, você não pode interceder se você não tem fé em Deus, fé em Jesus Cristo. A sua intercessão, ela é nula, sem poder, se você não realmente aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas quando você assume a sua condição de filho de Deus, que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você pode se considerar o mais fraco intercessor, mas Deus vai ter prazer em ouvir a sua oração. E nós não temos como medir a nossa fé, porque diante de Deus nós temos uma caminhada, né, na nossa busca pela santificação. E a partir do momento que a minha vida nasce em Cristo, eu já tenho condições de interceder pelas pessoas ou pelos motivos que estão sendo, que se apresentem a nós. Então, nós precisamos alertar as pessoas, né, de que só há um intercessor diante de Deus, que é Jesus Cristo. E Jesus Cristo intercede porque ele viveu aqui como homem, ele passou tudo que o ser humano passa, e ele sabe das nossas dores, e ele intercede por nós. Amém, queridos? Bom, o terceiro tópico é a segurança que Deus nos dá da nossa posição em Cristo. Olha, os últimos versículos falam de 3 certezas do crente, que é o 18 até 21. Primeira certeza do poder de Deus em nós. Irmãos, Paulo faz uma comparação tão linda que nós somos vasos de barro, frágeis, mas o que nos ocupa é algo tão poderoso, que é o poder de Deus em nós. Então aqui está o foco, está em foco o poder de Deus em guardar os seus filhos. Isso nos dá segurança. Em 1 João 3,6 está relatado o esforço humano em se proteger do mal. O próprio ser humano quer se proteger. Mas é Deus quem realmente tem todo o poder de nos livrar do mal. E o mal maior é nos perdermos na caminhada, nos afastarmos de Deus e não passarmos a nossa eternidade com o nosso Salvador. O pecado, mesmo que acidental, ele está ainda presente no contexto cristão. Nós não estamos livres de pecar, mas como o próprio apóstolo João diz, né, nós não vivemos em pecado, porque o Espírito Santo nos incomoda, ele nos aponta, ele nos convence do pecado. Então nós nos arrependemos e começamos a caminhar novamente nos passos de Jesus. Mas mesmo assim, nós somos protegidos por Deus contra as ciladas de Satanás. Não nos esqueçamos de que temos à nossa disposição um instrumento espiritual que está descrito lá em Efésios 6, que é a armadura de Deus, para nos proteger das ciladas do diabo. A segunda certeza que a gente tem dentro desse terceiro ponto é a certeza de que nós somos de Deus. Né? Primeiro é o poder de Deus em nós, depois nós somos de Deus. Né? Aqui está a segurança, sou de Jesus. Né? Nós cantávamos um hino antigo que falava, eu sou de Jesus, aleluia. A segurança de que somos propriedade exclusiva de Deus. Nós somos sua lavoura e moradia, conforme o apóstolo Paulo diz. Nós somos o Israel de Deus, agora unidos pelo nosso pai na fé, que foi Abraão. Não estamos salvos e entregues ao mundo e ao maligno. Estamos em Cristo. E essa condição nos dá um senso de confiança, de segurança, de diferencial na nossa vida. Devemos dar graças a Deus, que sempre nos conduz em triunfo, como está descrito lá em 2 Coríntios 2,14. Às vezes, aos olhos das pessoas, nós somos derrotados, mas nós que temos a direção de Deus, sabemos que daquela forma como Deus nos respondeu, daquela forma como Deus nos guardou e nos conduziu, nós estamos vivendo em triunfo, em vitória. Em qualquer circunstância, nós somos do Senhor. Se vivemos, se morremos, somos do Senhor. E o terceiro ponto é a certeza do poder da encarnação de Cristo. Muito cuidado com essa palavra. Eu disse encarnação. Jesus Cristo foi o Deus encarnado, o único Deus que viveu aqui como homem, apesar de ter toda a sua glória, deixou tudo e veio vivenciar aqui com os seres humanos, né, a encarnação de um Deus andando aqui na terra. Aleluia. Esse é a terceira convicção que nós temos, né, de que João cita. Nós sabemos que a encarnação foi um fato histórico,
né? Ainda que os gnósticos os negassem. Nós já falamos também dos gnósticos aqui em outros estudos, né? Eles diziam que que Jesus não era homem, verdadeiramente homem, mas ele se encarnou num corpo humano, nascido de Maria, né? E ele nos revelou o Deus e Pai. O centro de todas as coisas é que Jesus se encarnou e através dele nós conhecemos a Deus e a vida eterna. Essa tão grande verdade nos motiva a não confiarmos em ídolos. Confiamos em Deus, em sua palavra, e por ele somos informados de toda a obra sacrificial de Cristo, a sua encarnação, a sua morte e ressurreição. E assim temos a vida eterna. Queridos, e quando a gente fala que guardai-vos dos ídolos, quando o apóstolo fala guardai-vos dos ídolos, na nossa cabeça, a primeira imagem é uma imagem material de alguma coisa, de algum personagem que é adorado, venerado por alguém. Mas o ídolo aqui ele é muito mais que isso. Guardai-vos dos ídolos é guardai-vos de qualquer coisa que queira ocupar o lugar de Deus na sua vida. É aquele ou aquilo que está tendo prioridade na sua vida. Isso é um ídolo. E às vezes nós fazemos tanta confusão na nossa vida espiritual que às vezes a própria igreja passa a ser um ídolo para nós, né? E isso é erradíssimo, segundo as Escrituras, né? Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus tem que ser adorado, né? De todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. Não podemos ter ninguém que concorra com esse Deus dentro do nosso coração, da nossa mente. Mas nós somos tão falhos, nós somos tão... ainda vivemos dentro de uma natureza tão carnal, que muitas vezes nós deixamos que outras coisas, outras pessoas, outros personagens ocupem a nossa mente de tal forma, o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa correria, que nós não encontramos tempo para aquele que deveria ocupar tudo central na nossa vida, que é Deus. Então, esse guardar-vos dos ídolos, eu acho que a gente tinha que pregar na geladeira da nossa casa. Porque o ídolo não é só uma imagem de gesso, de barro, de madeira, uma estátua. Não é só isso, pode ser isso, mas não é só isso. O ídolo é tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus na sua vida, a qual você dá mais prioridade do que a presença de Deus, a sua vontade, a sua direção na sua vida. Pense nisso, é muito simples da gente confundir e achar eu não sou idólatra. Mas cuidado, você pode estar pondo coisas como prioridade na sua vida no lugar de Deus. E isso é preciso que o Espírito Santo te toque e te mostre, para você se livrar, porque a palavra de Deus é categórica. O idólatra, ele não entra no reino de Deus. Então, queridos, nós vamos caminhando aqui para as nossas considerações finais. João enche-nos com suas palavras de uma segurança imensa, que Deus é de um amor que nós não conseguimos compreender, um amor infinito, um amor incondicional. Deus nos ama, Deus tem prazer que nós reconheçamos esse amor, aceitemos esse amor e vivamos uma vida plena e abundante na sua presença. Paulo, o apóstolo, referindo-se aos cuidados de Deus com seu povo, declara que estamos tão seguros que nada poderá separar-nos do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas palavras, elas já viraram até cântico, né? Canções. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar desse amor que Ele nos deu, a não ser nós mesmos, nos afastando, deixando que o pecado ocupe a nossa alma de tal forma que não dá mais para caminhar com Ele, né? Mas da parte de Deus, nada nos separa do amor de Cristo. E é essa confiança que nos dá essa coragem, essa intrepidez para entrar na presença de Deus, conforme descrito lá em Hebreus 10. Entrar e perseverar na oração. Amém, meus queridos? Eu creio nisso. E reconheço que sou muito falha. Reconheço que preciso muito da graça, da orientação de Deus, para me sentir segura nele. Muitas vezes nós deixamos com que as ansiedades, né, as preocupações da vida ocupem um espaço tal na nossa mente, na nossa preocupação diária, que nos esquecemos de quem é o nosso Deus. Que o Espírito Santo te lembre, te mostre todas as vezes que você se sentia aí
em dúvida, inseguro, e Deus veio e te socorreu, e Deus veio e te guardou, Deus veio e te deu solução. Por isso, eu quero deixar aqui 2 questões para você refletir durante essa semana. Na prática, como podemos sentir a segurança em Jesus? Você já teve essa experiência em sua vida? Se teve, compartilhe. Isso aumenta a fé do outro. Porque quando ele vê como Deus tem operado na sua vida, quando ele contemplar a ação de Deus na sua vida, ele também vai ficar mais seguro. Né? Compartilhe com os irmãos a sua experiência. Se você não teve, é hora de buscar ter uma experiência com Deus, ou buscar a presença de Deus de tal forma que Ele te dê segurança. Queridos, que essa semana seja uma semana de bênção, de proteção, de cuidado do Senhor na sua vida. Deus seja louvado na sua vida. E no próximo domingo, se o Senhor permitir, nós estaremos aqui. Deus te abençoe. Feliz semana.